Amiguinhos, primeiramente sejam todos muito bem-vindos a esta casa. No encontro de hoje, a gente vai se arvorar a entender a pequena sereia à luz de ninguém menos que Dr. Freud. Com isso, eu quero dizer que vamos entender a pequena sereia à luz da psicanálise. Para tanto, a gente vai precisar fazer pelo menos dois passeios importantes que antecedem a relação entre o filme e essa forma de entendimento do mundo. Eu quero começar falando para você um pouco do Dr. Freud. Então, o Dr. Freud é da Moldávia e vai viver boa parte da sua vida em Viena, na Áustria. É médico por formação, mas ele é encucado com uma treta. Há uma coisa que o incomoda. E que coisa é essa que o incomoda? Ele percebe que tem pacientes que apresentam algum tipo de sofrimento, todavia, não encontra respaldo no corpo que justifique esse sofrimento. Então, aqueles casos típicos que vemos ainda nos dias de hoje, em que o fulano ou a fulana apresenta algum tipo de sofrimento, e por ocasião da bateria de exames, absolutamente nada acontece, absolutamente nada aparece. Eu vou dar um exemplo bastante próximo. Um amigo meu estava com dificuldade de enxergar, não estava enxergando tão bem, foi até um oftalmo, e a oftalmo olha de lá, olha de cá, faz exame de lá, faz exame de cá, e não identificou absolutamente nada de atípico nos olhos do meu amigo que justificasse a visão dificultada. Uma vez que não tenha encontrado nada no corpo que justificasse a visão dificultada, ela pergunta para ele, ela diz para ele, olha, você não tem nada nos olhos. Eu não sei se eu poderia fazer essa pergunta para você, mas lá vai. Diz para mim, o que você não quer ver? Então, não sei se você entendeu, mas essa doutora está no colo da psicanálise. Ela entende que não há nada, nenhum respaldo físico que justifique a visão dificultada, mas provavelmente alguma coisa de psíquico, alguma coisa de comportamental que vai justificar esse problema. Fato é que o Dr. Freud ainda não tinha essa informação nas mãos. Ele percebia pessoas em sofrimento, mas não conseguia identificar o porquê. É nesse cenário que ele resolve ouvir as pessoas. E aí ele vai ouvir os discursos, vai ouvir as conversas, vai ouvir a fala, vai fazer perguntas, e as pessoas vão falar, falar, falar. O ambiente no qual o Dr. Freud está é Viena, já tratamos desse assunto. Ah, Belone, que espetáculo. É Alice? É Alice? É? O ambiente no qual o Dr. Freud está. Vamos lá, vamos lá. Com isso, então, Dr. Freud está no espaço de Viena e no tempo que é a segunda metade do século XIX. Então, a segunda metade do século XIX, início da metade do século XX, vai ver nascer uma nova forma de entendimento da nossa espécie, uma nova forma de entendimento do ser humano, que é a psicanálise. Abre-se um portal a partir daí, porque a partir daí a gente vai conhecer um monte de coisas, a partir daí a gente vai ver um monte de coisa acontecer, para a gente tentar entender um pouco mais quem é esse ser humano. Afinal de contas, como é que a gente faz para lidar com ele? Mais ou menos nesse período, na segunda metade do século XIX, tem um fulano escrevendo, fazendo literatura, que é uma arte muito importante para a psicanálise e muito importante para o Freud. O Freud olha para a literatura com muito carinho, o Freud olha para a literatura com muita atenção, porque na percepção dele, a arte, especialmente a literatura,
consegue, de alguma forma, captar de maneira muito eficiente o que está acontecendo no ar. Então, por mais que não se tenha muita clareza a partir da ciência, a partir da filosofia, a partir da religião, o que está acontecendo, para o Freud, a arte, especialmente a literatura, consegue fazer isso. E, de fato, se a gente parar para pensar em pelo menos 2 contos do Hans Christian Andersen, a gente vai sacar que ele está pensando coisas, que ele está entendendo coisas que a gente só vai perceber com mais clareza muito mais tarde. Duas histórias do Andersen, 2 contos do Andersen que merecem atenção são O Patinho Feio e A Pequena Sereia. Sobre o Patinho Feio, a gente já fez uma aula. Há um vídeo aqui no canal sobre o Patinho Feio. Aliás, se não o vídeo, um dos vídeos que de fato eu mais gosto. Nesse momento ele deve ter uns 7 views, mas ele é muito legal. É uma análise do Patinho Feio também na perspectiva da psicanálise, como faremos hoje com A Pequena Sereia. O Andersen foi um menino franzino, efeminado, com muita dificuldade de lidar com a sua sexualidade, com muita dificuldade de lidar com a sua aparência no mundo do qual participava. Em muitas medidas, a gente vai ver isso refletido, a gente vai ver isso demonstrado nos seus contos e na sua arte. Estabelecido essa biografia absurdamente rápida do Freud e do Andersen, eu queria partir para a análise do conto. Mas, antes disso, eu ainda preciso fazer um sobrevoo com você para a gente entender melhor como se dá o processo de formação da nossa espécie na perspectiva do Freud. Então, para o Freud, como se dá o processo de formação seu e o processo de formação meu? Como a Antônia foi formada, como a Borges foi formada, como o Bernardo foi formado, como o Vitor foi formado. Então, temos a dimensão biológica, a dimensão bioquímica, sobre a qual eu não vou me preocupar em abraçar, não é a nossa preocupação agora, mas a minha preocupação é como se dá aquilo que mais tarde o Dr. Freud vai chamar de complexo de Édipo. E por que o Freud, o tempo todo, lança mão de recursos da mitologia grega e da mitologia romana? Porque ele precisa dar respaldo para o que ele pensa. E aí, como ele tem, nesse momento, poucos elementos de ciência, afinal de contas, ele está propondo uma nova forma de leitura de mundo. Como ele tem, nesse momento, poucos elementos de filosofia, afinal de contas, ele está querendo dar uma nova forma de leitura de mundo. Ele abraça em muitas medidas a mitologia para tentar justificar e, sobretudo, referendar a sua forma de reflexão, a sua forma de pensar. Por isso, então, ele adota o complexo de Édipo como referência. Para não me alongar demais, eu não vou entrar no mito de Édipo, não vou entrar na história do Édipo do Sófocles, eu vou ficar aqui na superfície e vou te apresentar só o caminho, basicamente o caminho desse processo de formação. Vamos lá para você entender isso. Olha para cá porque é muito importante. Quando, por ocasião do seu nascimento, a partir do exato momento que você nasce, no exato momento que você nasce, há uma ruptura. Há uma ruptura entre um mundo ideal e um mundo que se apresenta. Durante aproximadamente 40 semanas, tudo foi conforto. Durante aproximadamente 40 semanas, você recebeu de comer e de beber sem fazer nenhum esforço, era direto pelo cordão umbilical. Temperatura de aproximadamente 37 graus Celsius. Toda a proteção do líquido amniótico. E era você... Vidão, velho. Vidão. Ali, tudo prontinho, tudo arrumadinho para você existir sem grandes preocupações. A partir do momento que você atravessa o portal, a partir do momento que você atravessa o canal vaginal, alguém corta o cordão umbilical. No corte desse cordão umbilical, o alimento, o de beber, o de comer e o de respirar que você recebia, agora não recebe mais.
E aí, na ausência desse oxigênio que te possa fazer respirar, na ausência desse oxigênio que te possa fazer manter vivo, nessa agonia que vai te dar sensação mesmo de morte, você inspira pela primeira vez. E ao inspirar pela primeira vez, vai haver alargamento, vai haver dilatação de toda a via respiratória, incluindo pulmões, e uma sensação de desconforto enorme abraça o seu corpo e você grita num choro desesperado, mostrando que você não está satisfeito. Então, eu quero que você pegue esse exato momento, porque ele vai ser muito importante para a gente. Aquele exato momento em que você sai de um mundo ideal, você sai de um mundo montado, você sai de um mundo show de bola, chochomere, ninja, Power Ranger azul, comidinha na boca, respiração vindo a hora que você, sem você nem imaginar, tudo pronto. E, de repente, você atravessa o portal, o cordão umbilical é cortado, uma dor desesperada assola o seu corpo e você grita de dor. A partir desse momento, você começa a entender que o mundo vai ser diferente do que era. E aí você vai tendo contato com o mundo a partir dos seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. A partir dos 5 sentidos, o mundo vai te oferecendo informações. O seu cérebro de 300 gramas vai chegar a 1 quilo com você com aproximadamente 1 ano e vai terminar a sua vida com 1,5 kg. Então, o seu cérebro começa a fazer e refazer sinapses, fazer e refazer redes neurais, visão, audição, olfato, paladar, tato, e vai fazendo e refazendo redes neurais, vai promovendo aquilo que a gente chama de aprendizado. A família fala alto, você aprende. A família fala baixo, você aprende. A família usa colorido, você aprende. A família usa tons pastéis, você aprende. A família usa muito tempero, você aprende. A família usa pouco tempero, você aprende. O que a família fizer, você aprende. O que o ambiente do qual você participar fizer vai ser pedagógico no seu processo de formação. Nesse caminho, então, você é uma célula que só se percebe. Você ainda não percebe a existência de nada para além de você. O que vai acontecer é que daqui a pouco você vai começar a sentir um mal-estar de novo. Aquele mal-estar que você sentiu por conta da falta de respiração, você começa a sentir de novo, mas agora é um mal-estar por conta de fome e sede. É claro que você não sabe que está com fome, é claro que você não sabe que está com sede, mas um mal-estar começa a te dar desesperado, aquele mal-estar que você já sentiu e você de novo chora. Quando você chora, vem na sua direção um peitão. E o peitão vem na sua direção, é um negócio diferente, você começa a bater com a cara, você não sabe o que faz com aquilo, até que você acerta o bico. Quando você acerta o bico, você começa a dar cabeçada para um lado para o outro, as coisas vão se ajustando aos poucos, e aí sai um primeiro jato de um fluido quente, mais ou menos a temperatura que estava quando você estava na barriga da sua mãe, e aquele fluido absurdamente quente vai aos poucos invadindo o seu corpo, vai trazendo uma sensação de bem-estar, vai trazendo uma sensação de calmaria, vai trazendo uma sensação de que tudo vai dar certo, e é maravilhoso, é sensacional, é espetacular. Até que você vai mamando, aos poucos aquilo começa a te incomodar de novo, e aí você sente um mal-estar, alguém coloca você em pé, bate nas suas costas, você arrota, né? Válvula do estômago, válvula cárdia, ainda não está completamente bem feita, está se montando ainda, você golfa, é golfa ou gorfa? Golfa, né? Você golfa, e aí sai aquele fluido quente, azedo, perturba todo mundo, rico em renina, já estou indo para os aspectos bioquímicos, mas você jogou aquele negócio para fora, a criança então é acolhida, aí vai ter cólica, mas você começa a entender o jogo. E qual é o jogo? Sempre que houver incômodo, você chora. Sempre que houver incômodo, você grita. Sempre que houver incômodo, você se manifesta e haverá quem possa lhe salvar. É óbvio que nesse momento você vai dizer: há crianças que não têm pai, há crianças que não têm mãe, há crianças que são criadas por instituições, há crianças que são criadas por famílias que não as amam, e aí o jogo é outro. Sim, não vou pormenorizar, mas estou dentro de uma espécie de bolha, uma espécie de curva que criei aqui para a gente criar
uma ideia central. Estabelecido isso, e só para lembrar, mesmo crianças que não têm um peitão, vai ter uma mamadeira, crianças que não têm uma mãe, vai ter alguém que minimamente o acolha. Se não for assim, morre. Então, o bebê humano, ele precisa do afeto. O bebê humano, ele precisa do cuidado. A tartaruguinha sai do ovo e encontra o seu caminho no mar. A girafinha mal nasce, a mãe já coloca para levantar, a bicha começa a andar e se desenvolve. A nossa espécie não. A nossa espécie precisa do cuidado, a nossa espécie precisa do afeto, a espécie precisa de quem nos cuide. Uma vez que nos falte essa presença, uma vez que nos falte esse afeto, uma vez que nos falte quem nos cuide, a gente vai morrer. Esse marco, inclusive, é muito importante para determinar a nossa forma de existir. Nós existiremos em busca de afeto, nós existiremos em busca desse outro que nos possa, de alguma forma, contribuir para que a gente continue a avançar. Até aqui claríssimo? De modo, então, que essa criança agora começa a crescer, vai crescendo aos pouquinhos, vai começando a se movimentar, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver a criança ali por 2, 3 meses, a primeira vez que ela consegue tocar o móbile. E a alegria que dá, porque ela conseguiu, enfim, dar movimento para o corpo, né? Parece simples fazer esse movimento, mas um dia não foi. E aí essa criança, então, consegue movimentar o corpo para bater no brinquedinho, consegue movimentar o corpo para fazer um som. Ela vai ganhando, aos poucos, um mínimo de autonomia, mas ela ainda é uma célula egóica. Ela ainda é uma célula que só se percebe. Ela ainda é uma célula que junta ela e a mãe. Ela ainda é uma célula que não percebe com clareza o mundo que a cerca. Ela ainda é uma célula narcísica. E nesse momento eu preciso fazer um parênteses para explicar para você, ainda que muito brevemente, da onde vem a ideia de narcísico, da onde vem a ideia de narciso e sobre o que estamos falando. Então, vamos para o parêntese. Narciso é um personagem da mitologia grega que ele não é belo, ele é a própria representação da beleza. Então, pensa num fulano, um fulano que você pensa que nossa, esse fulano aqui é espetacular, um negócio ninja, Mary, meu Deus do céu, que é isso, amigo? É coisa de louco. Então, esse menino, esse rapaz, ele não chega aos pés do que é Narciso. Narciso é a própria beleza feito homem, né? É uma negociação que a mãe faz com os deuses, e aí já inclusive insinua na nossa análise. A mãe diz, eu quero um filho belo, eu quero um filho lindão, eu quero um filho espetacular. E os deuses dizem, ok, mas ele não pode ver o próprio rosto. Se vir o próprio rosto, ele vai morrer. A mãe não se preocupa, Grécia Antiga não tinha espelho, a chance dele ver o próprio rosto é mínima, ela compra a briga. O fato é que Narciso anda por aí e de tal maneira encanta quem o cerca, que uma fadinha se apaixona perdidamente por Narciso e fica por aí gritando, repetindo o que as pessoas dizem. Quando você vai num bosque e diz, olá, e ouve, olá, 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 olá. Isso não é reflexão de onda sonora. Isso é a deusa Eco, enlouquecida de paixão por Narciso, que agora fica por aí reproduzindo, repetindo o que as pessoas dizem. O fato é que Narciso um dia vai beber água num lago, observa então que há um fulano ali. Na hora que ele vai beber água, ele observa que há alguém dentro daquele lago. E ele fica olhando para aquela pessoa. E tem algo de fascinante naquela pessoa que ele vê. Ele diz, olá, e a pessoa diz, olá. Ele sai e a pessoa sai. Ele chega e a pessoa chega. Ele diz, eu te amo. E a pessoa diz, eu te amo. É sensacional a reciprocidade que há entre Narciso e aquele que ele observa. Observem que é sensacional a maneira como tudo que ele quer que aconteça, de fato acontece. Mais ou menos você nos primeiros 3 meses de relacionamento. Como é que funciona os primeiros 3 meses de relacionamento?
você finge ser uma pessoa que não é, a outra pessoa finge ser uma pessoa que não é, e essas 4 pessoas se dão muito bem. Então, você manda uma mensagem e é rapidamente respondido. Você diz, eu gosto de amarelo, e a pessoa diz, eu gosto de amarelo, o que nem é possível, porque o que seria do amarelo se não fossem as pessoas de mau gosto? Você diz, eu gosto de quibe, e veja, a pessoa diz, eu gosto de quibe, o que é ainda mais improvável, afinal de contas, quibe é o tipo de salgadinho que não deveria nem existir. Mas fato é que, uma vez que você diga, eu gosto dessa música, e eu diz, eu gosto dessa música, eu gosto de sair para tal lugar, eu gosto de sair para tal lugar. O primeiro movimento que coloca 2 pessoas em conexão é um movimento profundamente narcísico. Você vai se aproximar de quem promove em você algum tipo de identificação. Alguém que dê você respaldo para aquilo que você é. Alguém que dê para você eco para aquilo que você é. Alguém que reflita a sua imagem. E isso é tão louco, é tão importante, é tão poderoso, que você vai mergulhar no aplicativo, você vai mergulhar na relação, você vai mergulhar naquilo que parece para você algo que possa oferecer para você grandes nacos de prazer. O problema é que você não fez a conta certa. Uma vez que você mergulhe nessa relação, uma vez que você mergulhe nesse aplicativo, uma vez que você mergulhe nesse novo mundo, você vai morrer. Foi o que aconteceu com Narciso. Narciso mergulha, morre, e ali nasce uma flor de Narciso. Claríssimo. Fecha parênteses, a gente volta para você, que é uma célula egóica, que é uma célula narcísica, que consegue apenas se ver, que consegue apenas se observar. Você só existe para você. Você tem fome, você chora. Você tem sede, você chora. Você tem cólica, você chora. Você tem dor de ouvido, você chora. Imediatamente você é atendido, imediatamente você é cuidado. Se não for imediatamente, vai ser em algum momento, e você fica na expectativa de que o mundo está a seu serviço. O mundo, de alguma forma, tem a obrigação de te atender. O mundo, de alguma forma, está ali para o alívio das suas dores. E aí, então, você vai crescendo. Você começa a engatinhar, você começa a ter mais movimento com os braços, você começa a tentar andar, e aí você já começa andando um pouco, e aí um dia pode ser que aconteça algo de dramático. Você vai no rostinho da mamãe e faz esse movimento. E a mãe diz, oh, você me fez carinho, que coisa boa, que bom que você existe, eu te amo, você me completa, você é exatamente tudo que faltava para eu ser feliz, você é a pessoa que, você é exatamente isso que eu precisava, essa extensão de mim no mundo, olha que coisa mais linda. E você fala, oh, man, basta fazer isso e eu vou conseguir isso, que coisa mais espetacular, velho. Imagina então se eu fizer algo de maneira mais radical, é certo que ela vai me abraçar mais forte ainda, vai se encantar ainda mais, vai ficar ainda mais apaixonada por mim. Você pega a mão direita então e larga a mão na cara da mãe. Pá! E de repente, aquela mãe que era doce, aquela mãe que era gentil, aquela mãe que era acolhedora, aquela mãe que norteava o seu princípio de prazer, diz, não pode. Você não pode bater na mamãe. Você não pode bater no rosto da mamãe. Isso é feio. Você não pode fazer isso. Você não tem esse... E a criança vai... Porque há um segundo atrás, ela fez esse movimento e, né, ela foi toda amparada. Mas agora ela fez esse movimento e ela não foi nada amparada. Eu não sei se você sacou, mas nesse movimento, o princípio da realidade se impõe ao princípio do prazer. Aquilo, tudo que você gosta de fazer não pode ser feito. Nem tudo que você quer fazer pode ser feito. Nem tudo que você gosta de fazer poderá ser feito. E mais do que isso, você ainda não sabe tudo que não pode ser feito. Você vai descobrir que não pode e você vai descobrir que pode no contato com a realidade. A realidade, então, vai se
se tornar presente para você como um agente limitante da sua conduta. A realidade vai se impor para você como um agente limitante do seu jeito de existir. A realidade vai se impor para você como um agente impeditivo de qualquer ação, de maneira muito bruta. Nem sempre você vai agir de maneira inadequada porque quis. Há uma chance enorme de você ter feito isso sem saber. A gente costuma dizer que erro acontece por 2 motivos. Motivo número 1 é imperícia. O que significa dizer, você errou porque não sabia como era o certo. Ou imprudência, o que significa dizer, você sabia o que era o certo, mas você dormiu no volante. Você deu uma cochilada. Então, o princípio da realidade começa a se apresentar de modo a limitar o princípio do prazer. É nesse momento que você começa a receber frustrações. Então, você vai ser frustrado. A frustração que o pai oferece para o filho, a frustração que a mãe oferece para o filho, a frustração que nos é apresentada ao longo da vida, ela é formadora. Frustração não é maltrato. Repita comigo. Frustração não é maltrato. Repita comigo. Frustração não é maltrato. Porque ao frustrar você, o que eu estou dizendo é, o princípio da realidade se apresenta, o princípio da realidade se impõe diante do princípio do prazer. O que eu estou afirmando para você é, quando você entra na minha sala de aula e você diz, resolva a múltipla de 5, eu digo não, te vira, o que eu estou dizendo é, o princípio da realidade se apresenta diante do princípio do prazer. Nesse momento eu te obrigo a adultar. Nesse momento eu te obrigo a crescer. Nesse momento eu digo para você, olha, o mundo não é do jeito que você acha que ele é. Você precisa ir atrás daquilo que você quer. É formativa a frustração. É formativo o não que você recebe em prol do seu crescimento. O não precisa ser dado. A frustração precisa acontecer para que esse fulano consiga crescer. Ele é uma célula egóica. Para dar exemplos mais claros, eu posso sair da fase de infância, eu posso crescer um pouco com você, vamos para a fase adulta. O que aconteceu com vocês? Está todo mundo parado no engarrafamento. E, de repente, um fulano resolve passar pelo acostamento. Caraca! Não estamos todos parados no engarrafamento? O que ele tem de diferente de mim? Estamos todos na fila da cantina. E, de repente, um fulano resolve furar a fila e comprar na sua frente. Caraca! O que ele tem diferente de mim? Ele é professor. Caraca, o que ele tem diferente? O que dá a ele o direito de furar a frente de todo mundo para chegar lá? Eu não sei se você entendeu, são atitudes que pressupõem uma célula egóica, narcísica. Né? Eu tive a oportunidade, né? Eu estava na padaria comprando pão para chegar ao VP, e eis que aparece uma senhora e diz, professor Vitor, eu digo, pois não? Ela disse, eu sou mãe de uma aluna sua. Falei, ah, que ótimo, fulana. Eu falei, sim, pois não, que posso ser útil? Ela disse, eu queria que você fizesse isso, isso e isso para minha filha. Eu falei, olha, você me perdoa, mas eu não tenho como fazer isso, porque se eu fizer isso, isso e isso para sua filha, eu vou ter que fazer isso, isso e isso para todos os alunos. Ela disse, eu não estou falando de todos os alunos, eu estou falando da minha filha, é o problema dela que eu quero resolver. Eu não sei se você entendeu. Essa mulher é uma célula egóica que nem porosa. Para ela, vale o mundo dela. E o resto? O resto que se dane. É sensacional, né? Para ela, o que vale? Né? É o tipo de gente umbigocêntrica. Ela só gira em torno do próprio umbigo. É uma célula egóica que não sofreu plasmoptise, se é que me entendem. É uma célula egóica que não sofreu plasmoptise. É uma célula egóica que vive para si mesmo, vive em prol de si mesmo e da sua prole. E o mundo? Dane-se o mundo. O problema é que provavelmente a sua prole, provavelmente nesse caso a sua filha, tende a ocupar o mesmo lugar. Está acompanhando o raciocínio? E daí? E daí eu quero que você entenda, então, que todos nós presentes nessa sala de aula, um dia fomos essa célula egóica, um dia fomos essa célula narcísica, um dia fomos essa coisa norteada pelo princípio do prazer,
exposta ao princípio da realidade, mas esse princípio da realidade manipulável eventualmente pelo pai e pela mãe. É o pai que vai criar condições para o filho não sofrer, é a mãe que vai criar condições para o filho não sofrer, né? Descasca a tangerina e tira o pelinho. Pega o peixe, tira a espinha, bota amassadinho e entrega na boca da criança de 23 anos. É bem possível que você conheça uma fulana, e eu conheço um monte, que vai conversando comigo sobre o filho, e eu penso, tem 7 anos. E, de repente, ela solta, tem 18. Eu digo, tem 18? Ela diz, tem 18. Mas como não pode? Não é? Quase chupa-chupeta. Eu tenho mensagens no Instagram que a mãe fala, esse ano você vai receber o meu tesouro. O meu tesouro tem 19 anos. O meu tesouro tem 20 anos. O meu tesouro não teve como romper a célula narcísica, porque o princípio da realidade lhe foi acolchoado. De modo que, uma vez que encare a vida, uma vez que se coloque diante da vida da forma como ela se apresenta, vai sofrer as frustrações que não sofreu até aqui. Está ficando claríssimo? O fato é que, nesse desenrolar, nesse desenvolvimento, nesse crescimento, você começa a se perceber, né, em algum momento da sua história, em que há um grito de liberdade. Você quer encontrar um lugar fora da ilha, em Moana. Você quer encontrar um lugar fora do mar, na Pequena Sereia. Você quer encontrar o seu lugar no mundo, no Patinho Feio. Alguma coisa começa a promover em você um leve incômodo. Alguma coisa começa a promover em você uma certa angústia. Ela não tem nome. Ela não tem nome. E esse adolescente, esse adola, ele começa a ficar ali, né? Eu sem saber o que está acontecendo. Vai ter um negócio aqui que não está rodando muito bem. Tem um negócio aqui que não é exatamente o que eu quero. O quarto passa a ser o útero. O quarto passa a ser esse lugar de conforto. Fora do quarto, só a tribo da qual ele participa. Fora do quarto, só os amigos que conseguem ter com ele a mesma linguagem, ter com ele a mesma forma de vestir, ter com ele a mesma forma de pensar. A tribo que é feita dá para ele um mínimo de conforto nesse mundo, onde o princípio da realidade se impõe ao princípio do prazer. Porque tudo é sofrível, tudo é angustiado. E aí, então, essa angústia eventualmente vai ganhar nome. Essa angústia pode ganhar o nome de um relacionamento ruim com a mãe. E é por isso que é angustiado. Um relacionamento ruim com o pai. E é por isso que é angustiado. Um amor não correspondido. E é por isso que é angustiado. A escola que não está indo bem. E é por isso que é angustiado. O vestibular para o qual eu não passei. E é por isso que eu sou angustiado. Porque precisamos dar nome para a angústia. Guimarães Rosa vai dizer, existindo o nome, existe o bicho. Porque de uma hora para outra, perceber-se como angústia sem nome é muito ruim. Então, nós damos nome, nós temos uma nomenclatura para essa angústia. Ela vai ganhar uma identidade. A gente precisa dessa identidade. É esse momento aqui de percepção de si, é esse momento aqui de percepção do mundo ao qual pertence, é esse momento aqui de travessia, de troca, de mudança de status, de um mundo onde era tudo muito doce, para um mundo onde começa a se apresentar como ele é que a gente vai fazer essa travessia que a psicanálise propõe. A maneira como a travessia é feita vai variar de cada um para cada um. A maneira como esse complexo de Édipo se estrutura vai variar de cada um para cada um. Mas fato é que todos nós presentes nessa sala de aula, mais a mais precisamos nos haver com o mundo ao qual pertencemos. Mais a mais precisamos nos haver com a célula narcísica que somos e um mundo que não permite que essa célula narcísica não seja porosa. O mundo mais a mais vai exigir que nós interajamos com ele. O mundo mais a mais vai exigir que o princípio do prazer se apresente diante do princípio da realidade. O mundo mais a mais vai colocar o princípio da realidade como um interdito, como algo que impede o princípio do prazer de se manifestar.
Eu e você não podemos fugir da frustração. Eu e você não podemos fugir da dor. Eu e você não podemos fugir do sofrimento. Ele se impõe para todos nós. E se impõe de uma maneira muito cruel. Porque quando você vai ao médico com uma dor, o médico não fala assim, qual é o seu time? Imagina, você está com uma dor muito forte, você vai ao médico, o médico fala, qual é o seu time? Aí você fala, por que a pergunta? Ele, não, porque quem é flamenguista sofre 3 e quem é corintiano sofre 4. Quando você está com sofrimento, ninguém pergunta qual é a sua religião. Por quê? Porque muçulmano sofre 5, cristão sofre 17. Quando você está com sofrimento, ninguém pergunta. O sofrimento é o sofrimento. O sofrimento não pergunta a cor da pele, o sofrimento não pergunta orientação sexual, o sofrimento não pergunta gênero, o sofrimento não pergunta nada. O sofrimento ele se impõe. O princípio da realidade se impõe ao princípio do prazer, à revelia das nossas vontades. O que a gente vai fazer, então, é passar a vida inteira tentando encontrar meios de recuperar, de alguma forma, uma sensação de um mundo que não existe mais. Por isso que o sofrimento é uma narrativa. E na narrativa do sofrimento, alguns elementos aparecem de maneira constante. O sofrimento é uma narrativa? Não entendi. Então eu explico. A criança vem correndo em direção à mãe. A criança vem correndo em direção à madrinha. A criança vem correndo em direção à tia. De repente, essa criança cai. E a mãe diz, bora, levanta, vem. A tia diz, bora, levanta, vem. A mãe diz, a madrinha diz, bora, levanta, vem. A criança levanta toda atrapalhada, vai lá e abraça a tia. E se for um machucado um pouco mais sério, vai reclamar, tal, vida que segue. Agora, se essa criança cai, e a mãe, a tia, a madrinha diz, ai, meu Deus, você caiu, o que aconteceu? Tá tudo bem com você? Essa criança vai começar a chorar. Mas não foi o mesmo tombo. Se foi o mesmo tombo, por que ela sofre mais do segundo jeito do que do primeiro? Porque o sofrimento é uma narrativa. A maneira como você apresenta o sofrimento vai fazer com que ele doa mais ou menos. O sofrimento é inevitável. A dor é voluntária. Anotou essa? O sofrimento é inevitável. A dor é voluntária. Então, vou dar o exemplo de uma narrativa muito interessante. O médico, o fulano está deitado na cama do hospital, o médico chega, cheio de papel na mão, e quando o médico vai começar a falar, o fulano diz, doutor, você não precisa dizer o que eu tenho. Eu sei. Eu tenho 87 anos. E nesse momento, eu não sei se você entendeu, ele oferece uma narrativa para o seu sofrimento que desfoca da sua condição bioquímica. Eu não quero saber se eu sou hipertenso, diabético, eu não quero saber se eu tenho problemas nos ossos, no sangue, no cérebro, eu não quero saber isso não importa mais. Eu tenho 87 anos. E se eu tenho 87 anos, eu tenho uma história para contar. Se eu tenho 87 anos, eu vivi uma vida. Se eu tenho 87 anos, eu tenho coisa a dizer. Se eu tenho 87 anos, eu tenho coisas que você gostaria de escutar. Nesse momento, a lógica muda. E as pessoas à volta começam, então, a conversar, a querer saber quem ele é. Ele vai contar histórias, ele vai escrever. Era um sujeito muito bom vivant. E vai ter muita coisa para encantar as pessoas que estão à sua volta. Vou dar outro exemplo. Enterro de um fulano. E a situação é dramática. Como todo bom enterro, o sofrimento é involuntário. Não tem involuntário, não, quer dizer, é inevitável. O sofrimento é inevitável. Né? O sofrimento é inevitável, não tem para onde fugir. Vai morrer alguém, vai ter uma perda. A dor é que você escolhe o tamanho. Né? E aí, então, o enterro, aquele momento trágico, como todo bom enterro, tem uma parte do pessoal que conta piada, uma parte do pessoal que fica ali meio solícito, uma parte do pessoal que chora. E aí, no meio do enterro, alguém diz, você, me conta uma história legal que você conviveu com fulano. E essa pessoa começa a contar. Você, me conta uma história que você conviveu, e essa pessoa começa a contar. Você, me conta uma história, e essa pessoa começa a contar.
E aí todos começam a contar histórias do que viveram, daquele dia que foram à praia, daquele dia que estavam num bar, daquele dia que foram à igreja, daquele dia que foram ao Maracanã, daquele dia que... E o que era para ser uma narrativa de dor, o que era para ser uma narrativa muito angustiada, assume um caráter muito leve. Então, eu estava ouvindo a palestra de um fulano esses dias, ele disse, por ocasião do enterro da minha mãe, levamos o violão e ficamos durante horas tocando as músicas que ela mais gostava. Pegaram? Por ocasião do enterro da minha mãe, levamos um violão e ficamos horas tocando as músicas que ela mais gostava. Ele conclui, eu não acredito na morte, ela foi para algum lugar muito legal e ela merece ouvir a coisa que ela mais gosta. Sacaram a ideia? O sofrimento é inevitável, a morte da mãe vai acontecer. A dor, ela é uma escolha. O sofrimento não é uma escolha. A dor é uma escolha. Pegaram a ideia? Quem pegou a ideia, me dá um S de sim, só para ter saber o que está acontecendo. Ora, se o sofrimento é uma narrativa, ele tem uma construção. Ele tem uma construção textual. Então, se o sofrimento é uma narrativa, ele tem uma construção textual. E você vai perceber que todo mundo que sofre diz assim, tem um momento que ele diz, a partir daqui eu comecei a sofrer. É muito legal. Com quem quer que você converse, tem um marco. Até aqui eu era feliz, até aqui eu era alegre, até aqui as coisas rodavam bem, até aqui o mundo era bom. A partir daqui, o sofrimento. Então, eventualmente, acontece uma tragédia, morreu alguém, eventualmente não passa no vestibular, eventualmente perde-se um grande amor, eventualmente um amigo vai morar em outro país, eventualmente uma morte, eventualmente, e aí você diz, até aqui eu era feliz, até aqui tudo ia bem, até aqui. Mas é curioso, porque se você escarafunchar a vida desse fulano, a vida dessa fulana, você vai perceber que ele também reclamava antes, mas ele criou um marco, porque, sendo o sofrimento uma narrativa, ele tem uma estrutura textual que precisa ser apresentada. Então, até aqui a vida ia bem, até aqui eu conseguia rodar, até aqui estava maneiro. E a partir de agora? A partir de agora não vai mais. Então, em conversa de alunos particulares, em conversa de alunos do VP, a gente senta para conversar, e aí já aconteceu do fulano trazer uma foto, falar, eu queria recuperar a alegria que eu tinha até aqui. Mas o jogo mudou, amigo. Agora é outro mundo, agora são outras possibilidades. Quem é você nesse momento histórico? Mas tem um registro de até onde eu era feliz, tem um registro onde eu conseguia rodar bem, e que, se você escarafunchar, é claro que não é verdadeiro, mas é um registro histórico, um registro geográfico que é importante para aquele fulano, para aquela fulana. Pegamos? Tá, Vitão, então deixa eu ver se eu entendi. Por ocasião da minha gestação, durante aproximadamente 40 semanas, eu vivia num mundo incrível. Eu atravesso o canal vaginal, eu atravesso o portal, sou lançado num mundo em que a dor me é apresentada. Seja por falta de comida, seja por falta de água, seja por cólicas, seja pela respiração que precisa acontecer num corpo ainda iniciante. Por todos esses motivos, coisas começam a acontecer. Mas eu acho que o mundo inteiro se resume a mim e a minha mãe. Eu sou uma espécie de célula fechada, uma célula narcísica, por assim dizer, em que tudo acontece em prol de mim, para mim. E aí, aos poucos, eu vou percebendo que não é simples assim. Esse princípio do prazer se apresenta diante de um princípio da realidade, e eu começo a identificar frustrações que vão mostrar para mim que o mundo é um pouco mais duro do que eu imaginava, do que eu gostaria. Essa célula egóica, então, essa célula narcísica vai ficando mais porosa, e vai ficando mais porosa quanto mais frustrações. Entre vocês percebem quem já sofreu e quem não sofreu. A gente não percebe isso na sala de aula. Na minha sala de aula é evidente, olhar para vocês, fica evidente quem teve os primeiros 12 anos, os primeiros 18 anos do caramba, e quem teve os primeiros 12 anos, os primeiros 18 anos com muitas frustrações. Isso é evidente na sala de aula. Grita, grita. Os primeiros 12, os primeiros 18 anos com muitas frustrações tende a dar a você mais resiliência.
Entende resiliência? Todas as vezes que alguém falar resiliência, você vai pensar naquele João bobo. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele é resiliente. Se você sofreu muito até os 12, se você sofreu muito até os 18, você criou uma estrutura resiliente, muita frustração. Você aprendeu a lidar com ela. Agora, se até os 12, até os 18, você recebeu todo o cuidado, toda a proteção, todo o carinho, todo... Ó, aqui, ó, muros feudais foram feitos em torno de você, a sua capacidade de reagir à frustração é muito pequena. Você não foi exposto a esse risco, você não foi exposto a essa realidade, você não aprendeu a lidar com ela. E aí, quando a frustração aparece, você se arrasa. Quando a frustração aparece, você morre. A sensação que você tem é que vai morrer. Alguns de vocês, quando eu digo não vou resolver a questão, você bate perninha, você reclama, você faz bico. Tem gente, agora não sei, estão calejados comigo, mas início de ano é sensacional. Fala que múltipla de 5 eu não resolvo. Foi? Faz cara de criança mimada, porque até os 12, até os 18, foi extremamente mimado, não teve contato com frustração. E o meu papel é te apresentar esse formato, falar, ó, tá aqui, ó. Não tem muito para onde fugir. Então, vai ter o namoro acaba, parece que o mundo vai acabar. Uma amizade acaba, parece que o mundo vai acabar. Alguma coisa acontece, algo frustrante acontece, essa pessoa parece que vai morrer. Ela dá opiniões na rede extremamente radicais, como se houvesse um mundo perfeito. Os comentários mostram as células egóicas mais ou menos fraturadas, mais ou menos porosas. A partir de agora, certamente terão mais habilidade para ler isso. As células egóicas menos fraturadas, as células egóicas menos porosas, nossa, é um absurdo, porque... Ele escreve na perspectiva de quem vive um mundo perfeito. Aquele fulano, aquela fulana que a vida amassou durante 18 anos e sabe que, pô, tudo pode acontecer, velho, porque o mundo é o que é. Na hora de escrever o comentário, se é que ele vai se dar o luxo de escrever porque ele tem mais o que fazer, ele vai dizer, ó, é isso aí, irmão. Coisas que acontecem, já passei por isso 385 mil vezes. Claríssimo. Então você vai escrever, você vai falar, você vai dizer, você vai pensar, você vai agir, você vai sentir a partir do local de formação em que você está. Estabelecido isso, as células egóicas, as células narcísicas mais ou menos porosas. Alguns de vocês fica fechada, velho. Tem um filetinho. E aí você acha que o mundo é perfeito como foi perfeito para você. Na prática, não é. O mundo é o que é. E aí vocês vão percebendo gente que sofreu mais, gente que sofreu menos, mais submetidos à frustração, menos submetidos à frustração, e a vida que segue. Claríssimo. O que é interessante, inclusive, só como um rápido desdobramento da reflexão, a gente pode pegar isso num outro momento para falar, mas é quando você junta duas células narcísicas, por exemplo, numa Rio da 2. E é muito interessante quando você junta duas células narcísicas numa vida A2, porque a célula narcísica A diz, eu não cedo, eu não abro mão do que eu quero, eu não abro mão da forma que eu penso. E a célula narcísica B diz, eu não cedo, eu não abro a mão da forma que eu penso, eu não abro a mão da forma que eu sinto. E é claro que isso não tem como dar certo. Aquilo que os aproximaram, que são serem tão narcísicos, vai distanciá-los. O que vai fazer com que homens ajam como meninos e mulheres ajam como meninas, o que vai fazer com que homens e mulheres ajam como se fossem crianças, depende do tamanho da célula, do quão porosa é a célula narcísica que constituíram para si. Eventualmente, há pessoas que vão dizer, olha, crescer pressupõe abdicar de si em prol do outro. Crescer pressupõe cuidar e não ser cuidado. Crescer pressupõe acarinhar e não ser acarinhado. Crescer pressupõe abraçar e não ser abraçado. Com isso não quer dizer que não vai ser abraçado, não vai ser acarinhado, não vai ser cuidado. Com isso quer dizer que eu estou muito mais disposto a dar do que receber, porque adultar pressupõe que eu não sou mais uma célula narcísica. Ela é porosa. A partir de agora eu preciso identificar o mundo com o qual eu participo, o mundo com o qual eu interajo, o mundo do qual eu faço parte, para fazê-lo crescer junto. Então é a mãe que diz, você que se vire, você fez 18, agora eu vou viver a minha vida. É sensacional.
E por quê? Porque é uma célula narcísica tendo que cuidar de uma criança, mas ela não consegue dar poros para isso. Acompanhou? Não cresceu. Não cresceu. Vê se me fiz claro. Tá. E o que isso tudo tem a ver com a pequena sereia? Vocês vão me ajudar na construção da narrativa. Mas eu não sei se estão lembrados. Eu vou pegar como eixo de referência o último filme lançado pela Disney no cinema. De cara, já preciso dizer para você que o filme difere do conto. O conto proposto pelo Anderson não termina feliz. No conto proposto pelo Anderson, a pequena sereia se ferra. Ela não consegue o príncipe, tá bom? Mas no conto proposto pela Disney, é claro, tem um grande finale, é claro que tem um final, né, que a gente vai chamar aqui de feliz. Então, vamos dar continuidade à reflexão. O filme começa com Netuno, o filme começa com Poseidon procurando uma das filhas. Né? Ele diz, fulana, presente. Ciclana, presente. Beltrana, presente. Ariel, e Ariel não está presente. Nesse momento, então, ele chama o seu braço direito, ele chama o seu conselheiro e diz, por onde anda a moça? Corta, e a gente mostra a moça se realizando no seu princípio do prazer. Ela está vivendo a vida da maneira que ela mais gosta, ela está vivendo a vida da maneira que ela mais quer, ela está vivendo a vida do jeito que ela imaginou. Ela se nega ao princípio da realidade, que é atender às demandas dos compromissos determinados pelo pai, porque ela tem a liberdade de passear por aquele oceano do jeito que ela quiser. É claro que ela é uma sereia. E isso é muito interessante porque está envelopada a sua sexualidade. É muito importante perceber que, dado que é uma pequena sereia, está envelopada a sua sexualidade. Ela não pode manifestar a sexualidade na forma como concebemos, porque ela está envelopada por um rabo de peixe. Esse rabo de peixe é muito interessante. Esse rabo de peixe da velocidade, esse rabo de peixe da aceitação, esse rabo de peixe faz ela ser percebida pelo grupo ao qual ela participa. Esse rabo de peixe a impede de vivenciar a sua sexualidade. As moças presentes na sala de aula, sabe e os rapazes presentes na sala de aula, sabe que momento importante é esse em que ainda está envelopada a sua sexualidade. A partir do momento que a sua sexualidade não está mais envelopada, a partir do momento que se vive a sexualidade, o seu grupo passa a te perceber de uma outra forma. Inclusive, é bem possível que você passe a pertencer a outros grupos. Muda o discurso, muda a forma de agir, pensar e sentir, muda o comportamento. Envelopada a sexualidade, faz-se parte de um grupo. Existe uma forma de pensar, sentir e agir. Desenvelopada a sexualidade e vivida essa sexualidade, ela passa, o seu modo de pensar, sentir e agir passa a ser outro. Logo, você muda o discurso no seu grupo e ou muda até de grupo. Essa sereia, então, está passeando e ela também tem o seu braço direito, ela também tem o amigo que a segue, que participa do mundo com ela. Esse amigo pode ser, de fato, alguém que esteja com ela, ou pode ser só uma representação de pensamentos, né? Quando você pensa sempre com você tem um diálogo com você, ou qualquer coisa que o valha. Fato é que, de uma hora para outra, ela se vê diante do pai, e o pai diz, então, menina, me diz, como é que estão as coisas? E aí é muito interessante perceber que esse pai vai fazer de tudo para construir um mundo perfeito para essa menina. Esse pai vai fazer de tudo para construir um mundo em que ela não precise ir para outro lugar. É impossível não traçarmos um paralelo com o filme de Moana. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas Moana mora numa ilha. E o pai faz de tudo para que a ilha seja perfeita para Moana. Mas tanto Moana quanto Ariel
tanto Moana quanto Ariel, farejam, tanto Moana quanto Ariel, começam a sacar que existem outros mundos, existem outras possibilidades, existem chances de se viver para além das fronteiras que foram determinadas. Muito mal comparando, as meninas e meninos presentes na sala de aula nesse momento dizem: olha, tem o FRJ, olha, tem o Unicamp, olha, tem USP, olha, tem medicina, olha, tem engenharia, olha, tem especialização no Canadá. É quando você começa a ventilar a possibilidade de se viver realidades distintas que lhe foram impostas até aqui. Você começa a pensar, será que dá? Então, eu tive um aluno que passou para direito na estadual. 2, 3 anos de direito, a mãe disse para ele: meu filho, esse lugar para onde você está indo não é nosso. Né? Mudou vocabulário, jeito de vestir, começou a mudar os grupos ao qual pertencia. E ela disse: esse lugar para onde você está indo não é nosso. E ele responde: e é por isso que eu estou indo para lá. Então, existe um mundo para fora da ilha, existe um mundo para fora desse mar que você criou para mim, cheio de cuidados, mas eu preciso viver outras coisas. É nessa busca que a Moana consegue pegar o seu botezinho e atravessar os corais. É nessa busca que a pequena sereia vai tentar sair, e quando ela vê um barco, uma festa, uma música, coisas acontecendo nesse barco, ela vai para esse barco e ela vê ali um príncipe, ela vê ali um fulano. Quando ela vê esse fulano, quando ela apreende essa nova realidade a partir dos seus 5 sentidos, a sua angústia passa a ter um nome. A angústia agora é o príncipe que eu não tenho. A angústia agora é o menino que eu gosto. A angústia agora é essa pessoa que pode ser para mim e que ainda não é. Quando ela volta para a sua realidade agora tem uma pimentinha, a sua orelha agora tem uma pulga que a impede de ser feliz como era antes. Eu era feliz até conhecê-lo, eu era feliz até isso, eu era feliz até a morte de fulano, eu era feliz até a viagem de ciclano, eu era feliz até o 9º ano, eu era feliz até a 7ª. Porque a partir daquele momento há um marco. Na narrativa do sofrimento, você cria um marco até onde você era feliz e você se dá o direito de não ser mais. A cabrunhada de um lado para o outro, ela começa a planejar possibilidades de vivenciar esse mundo. Até que um acidente acontece, né? Começa uma batalha que envolve o navio do príncipe, ela vai lá para fora para ver o que está acontecendo, ela está disposta a cuidar desse príncipe, caso ele precise de ajuda, e nesse momento, então, ele aparece sendo afogado e ela o salva. Muito interessante esse momento, porque não são muitos contos que a gente tem em que a moça salva o rapaz. Isso é muito legal. Né? Não são muitos contos que a gente tem em que a moça ganha esse aspecto de relevância. Aliás, não são muitos contos que a gente tem em que a moça aparece na condição do animal. Na Bela e a Fera, por exemplo, quem aparece na condição de animal é o rapaz, não é a moça. Aqui quem aparece na condição de animal, ainda que seja metade animal, metade humano, é a moça e não é o rapaz. É importante dizer ainda que é ela quem o salva com a habilidade que tem por conta do envelopamento da sexualidade que participa da sua existência. Ela, então, salva esse rapaz percebe que foi salvo por uma moça, ele percebe que foi salvo por alguém e ele começa a procurar essa moça. Eu não sei se você entendeu, mas ele deu nome para a dor dela e ela deu nome para a dor dele. Ele deu nome para a angústia dela, ela deu nome para a angústia dele. E agora se procuram. Como toda boa trama, o amor vai ser, a vivência do amor vai ser maior quanto maior a dor durante a conquista. Então, o que você espera no filme romântico 1? Eles vão batalhar, vai ficar junto. Vai ser difícil, vai ser impossível. Em algum momento ficam juntos. Se tiver o filme romântico 2,
no começo do filme eles brigam. Porque só faz sentido a luta pela conquista para um grande finale. Importante lembrar que alguns de vocês vivem isso nesse momento. Quando o relacionamento começa a ficar bom, você dá um jeito de brigar para ele ficar ruim e você trabalhar de novo para ele ficar bom. Quando começa a ficar bom, você dá um jeito de brigar para ele ficar ruim e você trabalhar de novo para ele ficar bom. Quando começa a ficar bom, encantado que está pelos filmes das grandes franquias, Disney, Marvel, DC e afins, você entendeu que é mais legal o caminho do que o final. Porque o foram felizes para sempre não faz nenhum sentido. Então, o amor verdadeiro vai se dar a partir de uma luta continuada no durante para um grande finale. Sacaram? Então, fiquem espertas, porque algumas de vocês presentes na sala de aula estão tendo relacionamentos caóticos, porque precisam de relacionamentos caóticos para ter a sensação de alegria. Quando tudo fica bem, tudo fica mal. Então, se você encontra um menino que te valoriza, um menino que é legal, uma menina que te valoriza, uma menina que é legal, você não quer. Afinal de contas, está pronto. O que você precisa é da angústia. O que você precisa é lutar por aquele fulano, lutar por aquela fulana, se desgastar, chorar, sofrer, se angustiar, para na possibilidade de conseguir aquilo que mais deseja. Uma vez que consiga, já não te interessa mais. E por quê? Porque você não está focado no resultado final, no Foram Felizes para Sempre. Ali o filme acaba. Você está focado no durante, você está focado na construção da trama e não no desenrolar dessa trama. Pausa para reflexão. Claríssimo? Tá, muito mal comparando para você entender. As pessoas que brincam, acho que é mais meninas do que rapazes, eu não sei como está hoje em dia isso, mas de qualquer maneira, a galera que brinca com boneca, é muito mais legal preparar a brincadeira do que brincar. Não é assim? Você prepara o cenário, você prepara a boneca, você prepara a caminha, prepara a roupinha, prepara a mamadeira, prepara. Você passa a tarde inteira preparando. Agora que está tudo preparado, é hora de brincar. Na hora de brincar, você não quer mais. Numa linguagem mais moderna, chamamos isso de ghosting. O que é ghosting? O fulano, a fulana, vai preparando tudo o que precisa para um relacionamento acontecer. Desgaste, tensão, dedicação, esforço. Vai. Está aprontando. Agora que está tudo pronto, o que você faz? Você some. Agora que está tudo pronto, o que você faz? Você vai embora. Claríssimo. Porque não é sobre viver. Não é sobre viver aquilo que você aprontou. É sobre aprontar. Minha mãe dizia, o mais legal da festa é esperar por ela. Então, não é a realização que é legal, o legal é o durante. Não é o final que é legal, o legal é o durante. Acompanhou o raciocínio? Estabelecido isso, o que você está dizendo é, eu não estou me preparando para viver a felicidade, eu estou me preparando para um caminho que nunca me levará onde eu sempre quis, ou dizia que sempre queria. Bem, acontece que agora ela precisa negociar. Ela precisa entrar numa guerra. Estão lembrados daquele primeiro momento em que o médico foi lá e cortou o cordão umbilical? Então, todos nós presentes nessa sala de aula vamos precisar cortar o cordão umbilical 2 vezes. A primeira vez é quando nascemos, e aí alguém faz. A segunda vez é quando crescemos, e aí é a gente que tem que fazer. É aquele momento que você vai lá e, corta o cordão umbilical que te liga a papai, corta o cordão umbilical que te liga a mamãe, corta o cordão umbilical que te liga a algum lugar. Nesse corte do cordão umbilical, você vai ser obrigado a viver uma realidade que é a sua, vai viver uma realidade que te pertence, viver uma realidade que, enfim, é a hora de você se apresentar como uma individualidade. É exatamente nesse cenário que vai ter guerra. E aí tem uma guerra entre ela e o pai. O pai sai quebrando tudo, sai quebrando tudo, cria uma ruaça danada, e nesse momento ela fica muito rebelde, ela vai procurar a bruxa. Muito rebelde, ela vai procurar quem a possa salvar de tanta dor. Muito rebelde, ela vai procurar. Então é nesse momento que, por ocasião de uma dor extrema, você procura uma saída para a sua dor que raramente é honrosa. Então, muitos de nós, diante de uma grande dor, não procuramos uma saída honrosa.
Muitos de nós, diante de uma grande dor, procuramos um conselheiro inadequado, procuramos um grupo de amigos que possam nos oferecer caminhos muito tortuosos, procuramos drogas, procuramos festas, procuramos... Poucos de nós são aqueles que, diante de uma grande dor, diz, olha, eu vou encarar essa dor, porque ela vai passar em algum momento e eu vou sair daqui maior do que entrei. Quase todos nós, diante de uma grande dor, a gente vai apelar para algo que possa trazer alívio imediato. Nesse momento, então, você se conecta com pessoas, se conecta com substâncias, se conecta com instituições que provavelmente vão trazer mais dores para você no futuro. Então, em troca de um alívio imediato, você compromete toda a sua possibilidade de uma vida melhor num futuro breve. O que você faz é adiar a dor que já sentiria. Então, alguns de nós, de maneira muito mais amadurecida, diz, olha, doeu, acusa o golpe, bateu forte, irmão, não tem o que fazer. Vou ficar sentado, deitado ali em posição fetal, 1, 2, 3, 4, 6 meses, uma hora essa dor vai passar, e quando essa dor passar, amigo, eu venho para o mundo, ninja, Chochomere, Power Ranger azul, brabo. Boa parte de nós, no entanto, quando a dor bate com força, a gente procura alívio imediato para essa dor. Na busca por um alívio imediato, a chance de se estrepar é enorme, porque você está num momento de pequena capacidade reflexiva. Sobre grandes quantidades de dores, a gente avalia muito pouco. E aí a gente começa a lançar mão de recursos que vão, sim, aliviar a dor nesse momento, isso é inegável. Mas a médio e longo prazo, vão trazer aquelas dores que você poderia e deveria ter sentido em outros momentos. Foi? Estabelecido isso, então, a pequena sereia procura a bruxa. Quando procura a bruxa vai negociar com aquilo que ela tem de melhor. Porque a vida vai tentar tirar de você aquilo que você tem de melhor. Então, já que você não quer sofrer a dor, já que você não quer dar conta do problema como ele se apresenta, eu te alivio. Mas para te aliviar, eu vou tirar aquilo que você tem de melhor. Eu vou tirar a sua alegria, eu vou tirar a sua vontade de viver, eu vou tirar a sua voz. Eu vou tirar aquilo com o qual você se expressa. Eu vou tirar aquilo com o qual você se apresenta para o mundo. Eu vou tirar aquilo com o qual você usa para encantar pessoas. Porque, é claro, você está sob muita dor, o alívio vai fazer você perder o brilho. Quem quer que se aproxime agora tem que fazer com muito cuidado, porque você está todo machucado. Essa bruxa, então, negocia com a voz. Vamos fazer o seguinte, eu deixo você ir. E se em determinado tempo você não voltar, eu passo a exercer controle sobre você. Pegou? O tempo como elemento muito importante de amadurecimento. O tempo como elemento muito importante de maturação da dor. O tempo como um elemento muito importante da construção de quem você é. Ela, então, desenvelopa. Agora, ela tem a possibilidade de viver a sua sexualidade e ela vai ser lançada, então, no continente. E agora que ela está no continente, ela precisa encontrar esse príncipe, ela precisa viver o amor com esse príncipe para valer a pena toda a empreitada. Porque, preste atenção, ela arriscou muito alto. Ela arriscou muito alto. Ela arriscou aquilo que ela tinha de maior valor. Ela arriscou aquilo que ela tinha de mais caro. Ela arriscou aquilo que ela tinha de mais raro. Ela arriscou aquilo que trazia para ela uma identidade. A partir de agora, ela abdica da própria identidade para tentar viver esse novo momento. Então, em prol do alívio imediato da dor, ela lança a mão de uma possível dor futura gigantesca. Para o Andersen, não dá certo, ela se estrepa. Para a Disney, dá certo. Então, qual é a ideia? Eu vou abdicar de algo muito importante para mim, porque eu não quero viver essa dor, eu preciso desse alívio imediato e eu vou para dentro. Para o Andersen, se estrepou. Para o Disney, deu certo. De qualquer maneira, ela vai, então, encontrar com o príncipe.
Uma vez que ela se encontra com o príncipe não consegue entender bem quem é ela. Afinal de contas, aquilo que faz dela ela já não tem. Aquilo que faz dela ela abdicou. Aquilo que faz dela ela não existe mais. Ele começa, então, a viver com uma menina, uma mulher que não existe. Ela é um fake. Por isso que para o Anderson não dá certo. Porque a Ariel, de fato, não está ali. Quem está ali é um fake. A Ariel sem voz não é a Ariel. Você, sem algumas das suas características, não é você. Se você abdica de partes de você para alívio da dor imediato e não vivência dela, o que sobra é uma coisa muito estranha. Vamos voltar para o Disney. No Disney, então, ela começa a negociar com esse príncipe, ela vai batendo papo com esse príncipe, batendo papo não, né? Batendo papo no sentido de sem falar. E aí eles vão se seduzindo, a coisa vai acontecendo de novo, parará, 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 até que ela não consegue o beijo no tempo certo, a bruxa a toma de volta, na iminência de pegar para si. Nesse momento, o pai sai em sua defesa. Então, nesse momento, o pai sai em sua defesa, briga com parte da família em prol da filha, uma briga maluca acontece de lá para cá, o pai se despedaça para ela continuar existindo. Momento interessante, porque é nesse exato momento que estamos dizendo, olha, para ela conseguir de fato a liberdade que espera, ela vai precisar estilhaçar uma parte de tudo que ela viveu. Preste atenção no que eu vou dizer. Crescer pressupõe desobedecer. Não peguei, Vitão. Preste atenção. Eu não disse desrespeitar, eu disse desobedecer. Quem quer que cresça vai precisar desobedecer. Quem quer que cresça vai precisar fazer uma vida diferente daquela que viveu o papai, diferente daquela que viveu mamãe, e estranho para eles. Porque crescer pressupõe a desobediência. Crescer pressupõe viver coisas, viver um tempo, viver lugares que aqueles que antecederam você não fizeram. Não significa desrespeitar, significa romper fronteiras que até então não foram rompidas. Romper limites que até então não foram rompidos, justamente porque vocês são de um outro tempo. Vocês são de um outro espaço. O pai consegue dar conta da treta, ela volta a ser uma sereia, ele volta a ser um príncipe, ele triste de lá, ela triste daqui, ela com rabo de sereia, envelopada novamente. Ela já não tem mais direito de viver a sua sexualidade como gostaria. E ela está tristinha para lá, tristinha para cá. É quando o pai olha para ela tristinha daquele jeito e diz: cabe a mim dar a contribuição que eu preciso para ela terminar a travessia. Cabe a mim dar a contribuição que eu posso para que ela possa viver esse amor. Não faz sentido eu oferecer para ela um mundo que eu acho perfeito, mas que ela não acha perfeito. Algumas das meninas presentes, tem pai que vai dizer: olha, eu vou cercar você de todo amor, todo afeto, todo carinho, sai daqui não. Pode sair com o namorado? Não. Pode chegar tarde? Não. Pode não. Não, pode, não, 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 não. Por quê? Porque eu criei para você um oceano tão legal, você vai sair daqui? Lá fora tem dor, lá fora tem violência, lá fora tem... Não, lá fora a chapa esquenta. E aí, a partir desse exercício de controle, você fica dentro desse oceano envelopado. Mas ela não, ela está disposta a vivenciar esse novo momento. É nesse cenário, então, que o pai diz: vai, menino. E ela vai, então, viver o amor com o seu príncipe. E aí algo de fascinante acontece. O pai de um lado e a mãe do outro resolvem juntar esses dois mundos. Esses dois mundos que se odiaram durante tanto tempo, espécie de Romeu e Julieta, agora têm a possibilidade de coexistir. Claro que, historicamente, eu poderia dizer que o Anderson está sonhando com um mundo pós-imperialismo. Quer dizer, o Disney está sonhando com um mundo pós-imperialismo. Já volto para explicar isso melhor. Mas o Disney está percebendo esse mundo que construímos, onde a gente quer interação com todos os povos, interação com todas as famílias, interação com todos os grupos. Então, a família do pai, que pertence a um mundo, e a família da mãe, que pertence ao outro mundo, dizem: olha, vamos nos entrelaçar?
Vamos fazer esse negócio rodar bem? Afinal de contas, somos de famílias distintas, mas, pô, dá para funcionar. Então, eventualmente, um churrasco aí por ano, que possa reunir uma parte da família de um com a parte da família do outro, e a gente negocia. A gente não precisa se odiar para sempre. Então, em prol do amor dos dois, esses dois grupos resolvem minimamente se unir, né, num mundo melhor. Na história do Andersen, não. Na história do Andersen, ela se estrepa, ela não consegue viver esse amor, até porque o Andersen está na segunda metade do século XIX. A gente está vivendo a corrida imperialista. E naquele momento não há união de povos, naquele momento não há união de culturas. Naquele momento o povo do mar vai ficar mesmo diferente do povo da terra. E essa menina fica só como uma espécie de amuleto que se perde no caminho, porque ela não consegue vivenciar o amor para o qual treinou uma parte da sua vida. Assim como em Moana, uma vez que ela conseguiu resolver a treta que assolava o mundo, ela volta e os pais agora podem frequentar outros ambientes. Um pouco do que a Pequena Sereia faz. Agora os pais têm a possibilidade de vivenciar um pouco do que acontece no mundo, acontece no continente. Fato é que, em alguma medida, todos nós presentes nessa sala de aula fomos ou somos pequenas sereias. Já fizemos partes de oceanos que nos colocaram com todo o conforto na tentativa de limitar as nossas capacidades. Uma vez que olhamos para fora, temos a possibilidade de viver esse novo de um outro jeito. Não costuma ser fácil, mas costuma ser o único caminho para adultar, para crescer e para fazer parte de um mundo diferente daquele que construímos ou foi construído para a gente até então. Claríssimo, meus amigos. Senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Eu vou desligar agora a gravação e eu fico com vocês na sala de aula para a gente bater papo. Beijo, seus lindos.